Jó, capítulo 9. Verso 25. Os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Fugiram e não viram a felicidade. Passaram como barcos de junco, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Serei condenado porque, pois trabalho eu em vão? Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias vestes me abominarão. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem temer, do contrário, não estaria em mim. Irmãos, com a permissão do nosso Senhor, nós falaremos um pouquinho hoje sobre a doutrina da reconciliação. Algo bem superficial, mas levando em consideração a necessidade de nós sempre lembrarmos a obra do Senhor Jesus Cristo, que Deus realizou através de Cristo Jesus em nosso favor, reconciliando-nos com Ele. Amém? Amém. Vamos cobrir nossas cabeças para agradecer ao Senhor. Pai, a Ti louvamos, ó Deus, Deus Santo, Deus bendito, Pai de eterna graça e misericórdia. Tu, ó Pai, que nos concedeste Teu Filho amado, em quem Tu tens todo o Teu prazer, a morrer e sofrer em nosso lugar, meu Deus, para pagar a nossa dívida de pecado que tínhamos contigo. A Ti louvamos, ó Pai, pois essa salvação tremenda e preciosa, da qual nós jamais merecíamos e jamais mereceremos, somos dela alvo, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Ajuda-nos, ó Pai, a relembrarmos tudo o que Tu fizeste por nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo. E ajuda-nos a relembrarmos as preciosidades do Evangelho que temos diante de Ti, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a honra e glória do Teu santo nome eu te peço, Pai. Amém. Amém. Então, amados irmãos, a mensagem de hoje, o tema é amigo ou inimigo? O que você é? Você é amigo de Deus ou você é inimigo de Deus? Então, abram comigo Mateus 22. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Eu queria ler rapidamente do versículo 35 em diante. Um dos intérpretes da lei, experimentando, lhe perguntou, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós conhecemos o maior de todos os mandamentos. Qual? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que esse amor, irmãos, ele exige o quê? Obediência, exige sujeição, submissão, dependência, exige devoção, exige reverência, exige temor. A pessoa que ama a Deus, ela tem todos esses sentimentos diante do Senhor. A gente costuma dizer para as nossas filhas: não adianta você falar que me ama, porque quem ama, obedece. Não tem como você desvincular uma coisa da outra. Quem realmente ama, obedece. Quem realmente ama, se sujeita, se submete. Quem realmente ama, depende, se devota, reverencia, tem temor.
Agora, nenhuma dessas ações, nenhum desses comportamentos é encontrado num rebelde. Certo? Alguém que se rebelou, alguém que é insurgente, alguém que é subversivo, alguém que é voluntarioso, essa pessoa só serve a si mesma. Ela não se preocupa com ninguém, a não ser com ela mesma. Ela ama a ela mesma. Essa é a característica do pecador. Como que o pecador é? Ele é alguém que ama, sim. A quem? A ele mesmo. Ele é alguém que se preocupa, sim. Só que consigo mesmo. Ele é alguém que reverencia, sim. Ele reverencia a si mesmo. Faz os seus prazeres, cumpre os seus prazeres, corre atrás das suas vontades, vai atrás das suas satisfações. Esse é o modelo típico do pecador. Agora, e nós? Quem nós somos? Pecadores. E por que nós somos pecadores? Porque essas características estão em nós. Nós não nos importamos com ninguém além de nós mesmos. Essa é a característica nossa desde o nosso nascimento. É por isso que em Colossenses 1:21, abram comigo. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso 21. Paulo diz aos Colossenses: e a vós outros também, que outrora, lá no passado, lá antes, éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Do que Paulo está falando? Paulo está falando o seguinte: vocês, Colossenses, antes de vocês serem despertados para o Evangelho, quem vocês eram? Vocês eram estranhos. Estranhos a quem? Ao Senhor Deus. Vocês eram o quê? Inimigos no entendimento. Inimigos de quem? Do Senhor Deus. Esses eram os colossenses antes da conversão. Antes da restauração. Deixa aqui. Esses eram os colossenses. E nós, como nós somos? Os mesmos. Se você creu no nome do Senhor Jesus Cristo, se você foi convertido pela graça e misericórdia do nosso grande Deus, você antigamente era inimigo de Deus. Você foi por ele reconciliado. Se você está aqui nessa tarde e ainda não se rendeu aos pés da cruz de Cristo, você ainda é inimigo de Deus. Não adianta você achar que sua situação é diferente. Nossas crianças que ainda não foram tocadas pelo Evangelho, da graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, estão em que condições? Inimigos de Deus. Por quê? Porque eles só querem fazer a própria vontade. Essa é a condição de todo ser humano quando nasce, irmãos. Inimigos de Deus. Agora olha só, por que eu li esse trecho de Jó? Porque apesar de Jó estar lamentando a sua situação, e nós conhecemos a história de Jó, ele está sendo afligido no seu corpo, está cheio de chagas, sofrendo assustadoramente. Certo? Ele está sofrendo demais. E diante desse sofrimento, seus amigos foram lá tentar consolá-lo. O que aconteceu? Só pioraram mais a situação. Então nesse trecho, Jó está tentando o quê? Se consolar. Está tentando entender o que está acontecendo com ele. A situação dele, todo machucado, todo manchado com as suas máculas, com as suas dores. Ele diz no versículo 27, que nós acabamos de ler: se eu disser, Jó 9:27, se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa. Agora vamos trazer o que Jó disse para a nossa realidade, olhando para o pecado. Jó está sendo fustigado pelo quê? Por aquela doença infernal durante anos atormentando ele. Nós estamos sendo fustigados por quê? Pelo quê? Pelo pecado. Então imaginem, vamos entender o seguinte, vamos ver, vamos tentar compreender que aquilo que está acontecendo com Jó, para nós se aplica em relação ao pecado. 27. Se eu disser, eu me esquecerei da minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente. Vejam só, 27.
eu me esquecerei da minha queixa. Se eu disser eu me esquecerei da minha queixa, eu me esquecerei dos meus pecados. É possível? Deixarei o meu ar triste e ficarei contente. É possível? Ainda assim, todos os meus pecados vão fazer o quê? Vão me atormentar, vão me apavorar. Porque sei que tu não me terás por inocente. Nós sabemos que diante dos nossos pecados, Deus não nos deixará como inocentes. Nós somos o quê? Culpados por cada um de nossos pecados. 29. Serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão? Olha a situação. Alguém alguma vez já se livrou dos pecados por meio de obras? Não. Jó está falando, serei condenado. Por que eu vou começar a trabalhar em vão? Por que eu vou começar a me esforçar em vão? Tudo o que já fiz não resolve. O pecado me fustiga. Eu estou sendo o quê? Condenado. 30. Ainda que me lave com água de neve e purifique as mãos com cáustico, mesmo assim me submergirás no lodo e as minhas próprias vestes me abominarão. Olha o que ele está falando. Ainda que eu tente me lavar com água de neve, água pura. Ainda que eu tente lavar minhas mãos com cáustico, com ácido, para limpar, não tem condições. Mesmo assim me submergirás no lodo, ou seja, tu me mandarás para o inferno. É isso que eu mereço. A minha condição pede isso. Eu sou pecador e não consigo me livrar dos meus pecados. Vamos entender dessa forma, irmãos. E as minhas próprias vestes me abominarão. As nossas obras de justiça são o quê? Trapos de imundícia. 32. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Ele está falando assim, Deus não é homem como eu, a quem eu possa ter acesso, contato e falar assim, o que está acontecendo? Como que eu posso me defender? Ele está falando, não tem condições. Deus é um ser sublime. Não tenho acesso a Ele para tentar pleitear a minha causa. E aí no 33, que é o ponto principal nosso. Não há árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Jó está dizendo, eu não consigo acessar a Deus. Ele é um ser sublime. E não tenho árbitro. Eu não tenho ninguém. Não tenho um mediador que pode chegar, colocar a mão no ombro de Deus e no meu ombro e falar assim, vamos resolver esse caso? Jó continua, tire ele a sua vara, ou seja, tire Deus a vara da condenação, venha ele condenar com devido ao pecado. Olha, tire ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Diante da sublimidade de Deus, diante da pecaminosidade do homem, a presença de Deus é aterrorizante. 35. Então falarei sem temer, do contrário não estaria em mim. Ele está falando, se Deus não tirar a sua condenação de cima de mim, não tem, eu vou desaparecer na presença dele. Se ele tirar a sua condenação de cima de mim, então eu falarei, terei acesso a ele sem o temer. Do contrário, não tenho como ficar em mim. Não estaria em mim. Então, irmãos, compreendam. O que nós podemos ver nesse trecho? Nós podemos ver um Deus irado, completamente irado, com um homem o quê? Condenado. Por quê? Por causa dos seus pecados. Porque é um homem rebelde. Um homem que merece a condenação de Deus. A sua condenação, a sua condição de rebelde, inimigo de Deus, não tem solução. Não tem como o homem resolver esse caso. O juízo paira sobre a cabeça do ser humano. Paira sobre a cabeça de todo homem e de toda mulher. Não tem como fugir dessa condição. Nada podemos fazer, nada o homem pode fazer a fim de sair dessa deplorável situação. Não tem como. Nós estamos numa condição de inimizade contra Deus. Essa é a condição de todo pecador. Inimigo de Deus. É como diz no versículo 29. Serei condenado. Por que, pois, trabalho eu em vão?
Não tem o que fazer. A condenação está à espera. Quaisquer coisas que nós venhamos a fazer, irmãos, são completamente o quê? Inúteis. Não adianta fazer nada. Ele mesmo disse, ainda que eu lave as minhas... Que eu tome banho, que eu me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com cáustico, não adianta. Não resolve. Essa condição é inevitável. O quê? A condenação do pecador, ela é inevitável. Nessa condição de inimizade, irmãos, não há nada que o pecador possa fazer. Contudo, Jó conseguiu visualizar. Deus revelou a Jó e ele pôde visualizar o quê? A possibilidade de resolver esse problema. Ele conseguiu entender, irmãos, que a única maneira de resolver esse problema seria o quê? Só seria possível se houvesse um mediador para reconciliar ambos, o homem e Deus. Só é essa possibilidade, irmãos. É por isso que Jó disse, não há entre nós um árbitro. Ou seja, é necessário um árbitro para resolver esse problema. Porque se Deus se virar para o pecador, devido aos seus pecados, Deus fulminará o pecador. Agora, se o pecador se volta para Deus, na sua condição de pecador, ele não se volta, ele não quer, ele é inimigo de Deus, ele é rebelde, ele não se sujeita às leis de Deus, ele não obedece, ele não depende, ele não se submete, ele é alguém que se acha, é alguém que só confia em si mesmo, só está buscando os seus próprios interesses. Essa é a condição. Mas Jó conseguiu ver essa possibilidade. Ele conseguiu perceber que existe uma alternativa. Mas o problema permanecia no caso. Quem poderia ser mediador num caso como esse? Quem poderia ter tamanha autoridade para pleitear com Deus e ao mesmo tempo condescender a uma posição tão baixa para advogar em favor dos homens? Quem poderia fazer isso? O problema continua. Quem poderia exercer, irmãos, essa terrível função? É mais à frente, no capítulo 17, irmãos. Abram comigo. Que Jó consegue perceber a impossibilidade de alguém, de existir um ser que pudesse fazer isso. Vamos pegar Jó, capítulo 17. Versículo 3. Jó está falando para Deus. Ao ver a impossibilidade de existir um ser que pudesse fazer essa função, ele ora para o Senhor e diz: dá-me, pois, um penhor, sê o meu fiador para comigo mesmo. Quem mais haverá que se possa comprometer comigo? Então ele está virando para Deus e falando assim: meu Deus, não há outro jeito, só tu podes resolver o problema. E ele está falando assim, ó, eu tenho uma dívida muito grande, seja o meu fiador. Para com quem? Para comigo mesmo. Ele está pedindo a Deus que cubra essa dívida que ele possui, porque não tem como ele pagar. Essa dívida é impagável, não tem como, é incalculável. E já no capítulo anterior, irmãos, no capítulo 16, voltem uma página aí, capítulo 16, verso 19. Ele diz: já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Versículo 21. Para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus. De quem Jó está falando, irmãos? Se não é do Senhor Jesus Cristo. Deus, 100% Deus, encarnado, 100% homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Para quê? Para que pudesse fazer a mediação. Que pudesse colocar as mãos no ombro de Deus e as mãos no ombro do homem e falar assim: vamos resolver esse caso. Vamos resolver esse problema.
Somente Ele pode fazer isso. E Jó viu. Jó viu, irmãos. Então todas as verdades foram reveladas a Jó pelo Senhor nosso Deus. Ele vislumbrou as realidades jamais imaginadas por uma mente humana. Quando dizem que o cristianismo e as verdades da Bíblia foram escritas por homens, só um ignorante, patético pode dizer um negócio desse. Porque o homem jamais conseguiria imaginar verdades como essas. Nós, numa situação do quê? De dívida, nós numa situação de humilhação, nós numa situação de miséria, diante de um Deus Todo-Poderoso, implorando pelo seu perdão, porque se Ele não nos perdoar, se Ele não for o nosso fiador e pagar a nossa dívida, como sairemos dessa situação? Não tem como. Então a pergunta permanece: você é amigo ou inimigo de Deus? Foi feita, você já se reconciliou com o Senhor? Ou você ainda está numa condição de inimizade contra Deus? Então nessa tarde, irmãos, vou tentar tratar de 5 pontos. Primeiro, a iniciativa divina. Segundo, uma nova criatura. Terceiro, um rebelde conquistado. Quarto, um pecador justificado. E quinto, embaixador de Deus. Vamos pegar o primeiro ponto, irmãos, para falar do Senhor, que o Senhor Deus é quem toma a iniciativa da reconciliação em direção ao rebelde pecador. É Ele que inicia. Presta atenção. A gente acha que porque a gente foi na igreja, a gente aceitou Jesus, a gente tem o crédito, o mérito, porque eu me converti. Nós nascemos inimigos de Deus e quem toma a iniciativa de reconciliação é Ele. Não tem como nós tomarmos essa iniciativa. Então a reconciliação, irmãos, é um ato divino. A reconciliação é algo que parte de Deus para com o homem. É o Senhor Deus que toma a iniciativa da reconciliação. E é Ele que leva a cabo tal obra. Então o objeto da reconciliação, o objetivo da reconciliação é solucionar o problema da hostilidade que existe entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Existe uma hostilidade. A reconciliação se faz necessária por quê? Porque a rebeldia do homem para com Deus o impede de se voltar para Deus. E o pecado do homem contra Deus faz com que Deus despeje a sua ira sobre o homem. Essa é a realidade. Então há uma inimizade, há uma contenda, há uma hostilidade. As pessoas do mundo estão debaixo do quê? Dessa hostilidade. Elas se revoltaram contra o Senhor Deus. E o Senhor Deus está irado contra elas. Porque elas não se sujeitam. Elas não querem conhecer a palavra do Senhor. Elas não querem saber a mínima para quem Deus é. Elas são rebeldes. São pessoas revoltosas que se levantaram contra o Deus, Senhor dos céus e da terra. E elas estão numa condição, qual condição? De rebeldia, elas querem fazer as suas próprias vontades. Essa é a condição de todo homem, irmãos. Agora abram comigo em Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 6. Olha o que Paulo diz, versículo 6 do capítulo 5 de Romanos. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores.
Quando que o Senhor Jesus Cristo morre por nós? Quando nós estávamos numa condição de pecadores. Então nós ainda estávamos rebeldes, numa condição de inimigos de Deus. Quando Deus providencia quem? O seu próprio Filho, para morrer no nosso lugar. Por isso que a mensagem do Evangelho é uma mensagem dirigida a quem? A quem é rebelde e pecador. É uma mensagem dirigida ao pecador. Por isso que ela se chama, ou ela invoca, ela chama o pecador ao arrependimento. Por quê? Arrependa-se do seu pecado. Por que arrepender-se? Porque você é o inimigo de Deus. Você está numa condição de inimizade contra Deus. Essa é a ordem do Evangelho. Mas essa ordem do Evangelho é dada para quem já recebeu, já ganhou, recebeu da parte de Deus a oportunidade da reconciliação, que é o quê? Cristo Jesus morto pelas transgressões do pecador. O Senhor Jesus Cristo já foi morto. Deus já tomou a sua iniciativa e enviou o seu Filho amado para morrer no lugar seu de pecador. Se você não der ouvido a essa mensagem, você está assumindo a sua condição de inimigo de Deus. E você está assinando embaixo a declaração que seu passaporte é para o inferno. Você quer ir para o inferno. Você quer se manter na rebelião contra o Senhor Deus. Então, no processo de reconciliação, irmãos, o devedor tem que pagar a sua dívida para alcançar o seu perdão por parte do credor. Só assim pode ser realizada a reconciliação. Só que quando Deus, que é o credor, toma a iniciativa da reconciliação, o que ele faz? Ele se dispõe a saldar aquela dívida. A dívida do pecador, assumindo para si o quê? O dano. O Senhor Deus assume para si o dano. Ele entrega o seu Filho amado em favor de nós. Nós estamos trabalhando com uma dívida cuja moeda é sangue. Se não é o seu sangue, tem que ser o sangue de alguém. E o Senhor nosso Deus entrega o seu Filho amado para que ele desse o sangue, sua vida por nós, pecadores. E ele assume o quê? O dano. Ele assume o prejuízo. Então, para saldar com o nosso escrito de dívida que nós tínhamos diante do Senhor, pois nós é que deveríamos morrer, nós é que deveríamos verter nosso sangue para pagar essa dívida e passar o resto da eternidade no inferno, ele faz o quê? Ele nos envia o seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Por isso que aqui no versículo 8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo Jesus paga essa dívida. A dívida agora está o quê? Quitada. Quem toma a iniciativa? Deus. É Ele quem toma a iniciativa de reatar esse relacionamento perdido em Adão, lá atrás no Éden. Cristo Jesus vem. Como diz em 1 João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou. São aqueles que buscam, procuram a paz. Que paz é essa? Paz com Deus e paz com os irmãos. Quando diz amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, a nossa obrigação é mantermos paz com Deus e paz com os nossos irmãos. Então sempre a nossa função vai ser uma função o quê? De pacificador. Alguém que busca a reconciliação. Se você está em atrito com algum tipo de problema com algum irmão, a sua função é buscar a reconciliação. A sua função é buscar a paz. Como que Paulo diz em 1 Coríntios 6,7, ele diz para os coríntios: o só existir entre vós demandas já é a completa derrota para vós outros.
Só de existir problemas, só de existir intrigas, só de existir conflitos entre vocês já é um absurdo, Paulo está falando. Já é uma completa derrota. Porque nós não sofremos? Ele está falando, por que não sofreis? Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então o que acontece, irmãos? Para nós cristãos, nossa obrigação é buscarmos sempre a reconciliação. Conflitos terão? Terão conflitos. Principalmente nos nossos lares. Nós com nossa esposa, nós com nossos maridos, né? Nossos cônjuges. Homens com as mulheres, mulheres com os homens, os pais com os filhos com os pais. Sempre haverá o quê? Problema, conflito, demanda. Mas só de haver isso já é uma completa derrota, uma vergonha. Agora, por que nós não estamos dispostos a sofrer o dano? Se foi essa atitude de Deus Pai para conosco. Conseguem perceber? Então, como aplicação, irmãos, nós devemos estar sempre prontos a buscar a reconciliação com os irmãos. Sempre. Sempre. E até mesmo como igreja, o ato da disciplina é sempre buscando a reconciliação. Quando nós pegamos nossos filhos teimosos e rebeldes e os disciplinamos no temor do Senhor, nós estamos buscando o quê? Reconciliação. Não pensem que reconciliação é você pegar as coisas que aconteceram e esquece, bota para debaixo do tapete e vamos tocar a vida. Isso não é reconciliação. Isso é você adiar o problema, empurrar com a barriga e jogar o problema lá para frente. Até que um dia o problema vai estar tão grande, mas tão grande, que acabou, não existe a mínima possibilidade de reconciliação. Reconciliar é sofrer o dano, é você falar assim, fui prejudicado, amém, glória a Deus, acabou por aqui, vamos viver em paz, na dependência do Senhor, vamos, perdoado estão os pecados, amém, acabou, esqueceu, tirou, riscou do mapa. Agora empurrar com a barriga e levar o problema lá pra frente. E lá na frente você vai ter, tendo a oportunidade, você joga na cara da pessoa o que ela fez contra você. Por isso que no capítulo 5 de Efésios está dizendo, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Por quê? Porque dentro do relacionamento, nós homens, temos essa obrigação de buscarmos a reconciliação. Nós homens temos a obrigação de sermos pacificadores. Nós homens temos a obrigação, como cabeça do nosso lar, a semelhança do que Deus fez para conosco, de assumir o dano. Vamos para o segundo ponto. O Senhor Deus realiza a regeneração do rebelde. Ele transforma o rebelde numa nova criatura. Então, ao tomar iniciativa, o Senhor Deus provou o seu amor para conosco. Como? Entregando o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar e saldar, quitar essa dívida. Abram comigo em 1 João 4,10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Nisso consiste o amor. Não foi o amor que veio por nossa iniciativa, mas o amor que veio pela iniciativa de Deus. Mas isso não foi tudo, irmãos. O Senhor Jesus Cristo também entregou-se voluntariamente. Não foi um amor que veio só por parte de Deus Pai. Deus Filho se entrega voluntariamente com o objetivo de nos reconciliar com o Pai. Aqui mesmo em 1 João, capítulo 3, verso 16, diz: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E devemos agora o quê? Dar
a nossa vida pelos irmãos. Essa foi a obra do Senhor Jesus Cristo. O que ele fez? Ele morreu por pecadores, para levá-los a quem? Ao Pai. No Evangelho de João, irmãos, Cristo diz que morrerá em favor dos seus amigos. Abram comigo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12 e 14. Ou seja, a reconciliação do pecador com Deus é uma obra de Deus. E é uma obra bem sucedida. Ela é uma obra bem sucedida desde o seu projeto. Abram lá, João capítulo 15, verso 12. Jesus diz: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. 13. Ninguém tem maior amor do que este. Qual? De dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Jesus está falando, não há prova de um amor maior do que esse. Qual? De alguém dar a vida em favor de seus amigos. Alguém dar a própria vida em favor de seus amigos. Jesus está falando assim, eu vou dar a minha vida por quem? Por vocês. Essa obra, irmãos, ela é perfeita. Essa obra, ela é eficaz. Ele não está falando assim, estou dando a minha vida por vocês e vocês, por favor, tornem-se meus amigos, levando em consideração o que eu fiz por vocês. Não. Ele está falando, estou dando a minha vida por vocês. E eu estou fazendo de vocês meus amigos. E a evidência de que vocês são os meus amigos é que vocês cumprem aquilo que eu mando. Vocês fazem aquilo que eu vos mando. Ou seja, a reconciliação é algo totalmente divino. Parte de Deus Pai entregando seu Filho. Parte de Deus Filho entregando a si mesmo em favor do pecador. Transformando o pecador rebelde em o quê? Em um amigo. Agora sujeito, submisso, dependente, que faz o que ele manda. Então, ao morrer pelo rebelde pecador, irmão, o Senhor Jesus, ele tinha por certo que o seu inimigo seria transformado no quê? Num grande amigo. O sacrifício redentor de Jesus Cristo na cruz, irmãos, ele quita a dívida do rebelde pecador. Mas não somente isso. Essa obra maravilhosa, ela também identificou, ela uniu o pecador rebelde com Cristo, transformando-o no quê? Numa nova criatura. Abram comigo 2 Coríntios 5,14. Segunda Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Ele morreu para nós, para que nós não vivamos mais como rebeldes, vivendo somente para nós mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, amados irmãos, quando Cristo dá a sua vida por nós, Ele dá a sua vida por nós para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Para que nós deixemos a nossa vida de rebeldia e vivamos agora uma vida de sujeição e submissão a Ele. Para isso, Ele faz de nós o quê? Nova criatura. Nós somos regenerados. Nascemos de novo. Somos nova criatura. Já não somos mais quem nós éramos. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo deixa de ser quem era e passa a ser nova criatura, sujeita a Ele. É uma criatura agora transformada. Por isso, irmãos, com aplicação, veja se você está querendo, desejando
ansiando fazer o que Ele vos manda. Nós fomos realmente transformados e estamos querendo nos sujeitar e nos submeter à palavra do Senhor Jesus Cristo? É esse o nosso anseio? É esse o nosso desejo? Essa é a evidência de alguém que foi transformado de inimigo agora para amigo. Qual a evidência? O inimigo, ele ignora você. Ele faz pouco das suas ordens, pouco das suas necessidades. O amigo, ele está pronto, preparado, disposto a quê? A ouvir a sua voz. Por isso que Jesus fala: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Não é você ter que fazer algo, ou melhor, ter que cumprir a vontade de Jesus para se tornar o seu amigo. Não. Ele morreu na cruz, transformando sua natureza em um amigo. E a partir de agora, você quer cumprir o que ele manda. Só que você está querendo mesmo cumprir o que ele manda? Essa evidência é real na sua vida ou ainda não? Você ainda deseja fazer as suas próprias vontades? Andar do seu jeito? Fazer o que você acha e bem entende? Vamos para o terceiro ponto, irmãos. O Senhor Deus, Ele conquista o pecador rebelde. E o rebelde passa a ser agora alguém conquistado, dominado. Abram comigo em Jeremias 31, 3. Jeremias capítulo 31, verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. O amor eterno, irmãos, de Deus, revelado e manifestado em Cristo Jesus nosso Senhor, é que nos conquista para si mesmo. O sangue do Senhor Jesus Cristo nos comprou. Essa é a grande conquista do Senhor Jesus a nosso respeito. Nós somos reconciliados com Deus, feitos novas criaturas. Agora nós somos o quê? Adotados na sua família. Nós somos o quê? Amigos. E ao ouvir o chamado de Cristo, nós fazemos o quê? Deixamos tudo e o seguimos em fé e obediência. Em João 5,24 está escrito: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a realidade de quem ouve a palavra do Senhor. Ele crê. Ele crê. Ele responde com fé. Já em João 10,27 está escrito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a realidade da pessoa que foi reconciliada. Ela foi feita amiga, ela foi feita ovelha. Ela foi trazida por Deus para o seu aprisco. No seu aprisco, quando ele ouve a voz do pastor, ele crê. Quando ele ouve a voz do pastor, ele segue. Essa é a realidade, irmãos. Nós não cremos primeiro, para que depois Deus, ao ver a nossa fé, fale: tá bom, vou deixar você então ser salvo. Não. Nós fomos eleitos, fomos escolhidos, fomos trazidos por sangue, por preço de sangue, para o aprisco de Deus. Agora sim, ao ouvir a sua voz, nós cremos. Ao ouvir a sua voz, nós o seguimos. E a pergunta continua: você é amigo ou inimigo? Porque o amigo ouve a voz, crê e segue obedecendo.
O inimigo ouve a voz, ignora e permanece na sua rebeldia, na sua rebelião, na sua incredulidade. Essa é a diferença. As ovelhas ouvem a voz do bom pastor, irmãos, pois ele, o bom pastor, é quem dá a vida por suas ovelhas, está em João 10:11. Então, tão grande é esse amor, que esse amor faz o quê? Ele constrange todo aquele que é alvo desse amor. O Senhor Jesus Cristo constrange-nos quando nós compreendemos que esse amor foi realizado, toda essa obra foi realizada em favor da gente. E nos constrange a ir em direção a Cristo e a viver por Ele. É o que nós lemos em 2 Coríntios capítulo 5, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos são considerados o quê? Mortos. E ele morreu por todos para quê? Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, irmãos? Então, quando conquistado, o rebelde pecador, ele é o quê? Transformado de dentro para fora em uma nova criatura. E a partir de então, ele já não vive mais para si mesmo. Esse é o problema, irmãos. O rebelde, ele vive para si mesmo. O amigo, ele não vive para si mesmo. Ele vive em função daquele a quem ele ama. O pecador rebelde foi conquistado pelo Senhor Jesus. Agora o seu anseio é ser transformado à semelhança de seu mestre. Nós lemos isso em 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece em mim, esse deve também andar assim como ele andou. Esse é o nosso desejo, irmãos. Se nós vivemos, já não vivemos mais para nós mesmos. Se nós vivemos agora para quem? Para Deus. Abram comigo Romanos 14. Romanos capítulo 14, verso 7. Paulo diz, porque nenhum de nós vive para si mesmo. Versículo 7 de Romanos 14. Nem morre para si. 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então olha só como é incongruente. Se você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus, e você vive uma vida entregue a si mesmo, tem algo errado. Algo que não condiz com a realidade. Se você foi reconciliado, você foi feito o quê? Amigo. E vós sois meus amigos, se cumprir, se fazeis o que vos mando, Jesus disse. Essa é a realidade do Evangelho. Essa é a disposição do amigo. Cumprir, realizar, fazer aquilo que o mestre lhe ordena. Então, como aplicação, irmãos, eu queria relembrar vocês que a característica fundamental de um rebelde é que ele vive para quem? Para si mesmo. Ele pensa para si, ele trabalha para si, ele corre para si, ele é independente, ele é sábio aos seus próprios olhos, ele busca o melhor para si mesmo. Mas quando ele é feito nova criatura, essa realidade muda e ele passa a viver nos moldes de Cristo. Ou seja, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Como está em 2 Coríntios 5:15, que nós já lemos. Por isso que o mandamento de Cristo para nós, irmãos, para nós que fomos reconciliados, o mandamento dele é o seguinte, ó. E o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Essa é a realidade do Evangelho para nós, que fomos reconciliados.
É somente dessa maneira, irmãos, desse modo, que alguém foi reconciliado por Deus, através do sacrifício redentor de Jesus Cristo. É somente desse modo que podemos ser identificados como alguém que foi realmente reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Pois disso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Percebam, irmãos, que nós muitas vezes vivemos na mediocridade porque nós continuamos vivendo uma vida egoísta, uma vida egocêntrica, voltado só para mim, porque aquele não fez aquilo que devia ser feito para mim, aquele não cumpriu com aquilo que prometeu, aquele não está me servindo, aquela que devia estar fazendo isso não está fazendo. É tudo eu no centro. E aí nós passamos a compreender o Evangelho que não está centrado no homem, mas centralizado em Cristo. Mas a nossa vida na prática é uma vida vivida comigo no centro. E aí não condiz com a realidade do Evangelho. O Evangelho procura colocar Cristo no centro. E a gente vive uma vida onde eu sou o centro de tudo. Então, amados irmãos, considerem, você é amigo ou inimigo? Você tem vivido como amigo ou como inimigo? Você foi realmente reconciliado com Cristo? O Senhor Deus torna justo, irmãos, o rebelde pecador. Esse é o ponto 4. O Senhor vai pegar o pecador e vai agora transformá-lo em alguém justo. Aqueles a quem o Pai conheceu de antemão, a esses ele também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, como está em Romanos 8. Com o sangue precioso do Cordeiro, o pecador foi lavado de todos os seus pecados. Além de ter a sua dívida paga, o pecador rebelde em Cristo Jesus, ele recebe o quê? Um manto de justiça. Abram comigo Isaías 61, 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Isaías 61, 10. Ele nos cobriu com sua veste de salvação. Ele nos envolveu com um manto de justiça. O que significa isso, irmãos? Que agora Deus olha para nós em Cristo Jesus e não vê mais você, pecador que creu. Ele olha para você e vê Cristo Jesus, o seu Filho amado, em quem ele tem todo o seu prazer. É desse modo que Deus providencia que o pecador seja justificado. Vamos ler também Romanos capítulo 3, verso 21. E nós vamos entender um pouco como é feita a justificação. Como que um pecador rebelde pode ser justificado. Romanos capítulo 3, verso 21. Aqui nós lemos: mas agora, sem lei se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus agora, ela se manifesta como? Sem lei. Justiça de Deus mediante o quê? A fé. Em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Qual a nossa situação diante de Deus? Todos pecaram. Todos nós somos o quê? Pecadores. Como que agora nós podemos encontrar justiça diante de Deus? Nos tornarmos justos diante dele? Pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus.
No que? Na pessoa, na figura, no personagem da história, Cristo Jesus? Não. Na obra redentora dele. Naquilo que ele veio realizar por nós. Ele, sendo Deus, se fez homem para ser entre Deus e homem o nosso mediador. Aquele que pudesse colocar as mãos, a mão no ombro de Deus e a mão no ombro do pecador e fazer a reconciliação. Uma vez reconciliado, você foi o quê? Justificado. Se você tem a dívida para com alguém e essa pessoa lhe perdoa a dívida, a reconciliação está ligada com o quê? Com a justificação. Você só pode ser reconciliado se agora você for o quê? Justo. Enquanto você não estiver numa condição de justo e justificado, você não pode ser reconciliado. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que eu faço para alcançar a justificação? Nada. É gratuita. É por isso que ela se chama graça. Porque ela é realizada mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E Deus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Então a justiça de Deus foi manifestada em Cristo Jesus. Ele verteu o seu sangue, ele morreu em favor de nós. Cobriu-nos com o seu manto de justiça. E agora somos justificados. Por isso que a ordem, irmãos, é creia. Creia. Arrependa-se da sua rebelião contra Deus e creia que o Senhor Jesus Cristo pagou a sua dívida. O que eu faço? Nada. Creia. A quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Aqui está falando que os pecados que vieram antes de Cristo, no decorrer da história, foram aparentemente, na tolerância de Deus, ficaram impunes. Mas em Cristo Jesus, eles foram o quê? Quitados, foram pagos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. O objetivo era focar toda a história da humanidade em quem? Em Cristo. Manifestado naquele período quando foi escrito. No tempo presente. Para quê? Para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Como que nós alcançamos a justiça diante de Deus? Como que nós abandonamos, deixamos essa condição de rebeldes, pecadores, rebelados contra Deus? Crendo que o Senhor Jesus Cristo foi a solução de Deus. Solução de Deus para que houvesse a reconciliação. Então quando Jó disse, "Sê o meu fiador para comigo mesmo", ele está falando, paga minha dívida. Não tenho condições. Quando você vai alugar uma casa, o corretor pode pedir para você o quê? Um fiador. Alguém que se comprometa a pagar sua dívida caso você não consiga quitá-la. Agora, se o corretor está alugando a casa para você, ele fala assim, pode deixar que eu sou o seu fiador. Se você não conseguir pagar, eu pago. Tem lógica um negócio desse? Não tem. Mas foi o que Deus fez para conosco. Foi o que Jó conseguiu perceber. Jó falou assim, a minha dívida é tão grande que eu não tenho como quitá-la. E ele fala para você, ser meu fiador. Ser o meu fiador. Certo? Tudo bem? Agora olha só, irmãos. Como que nós podemos ter a nossa dívida paga? Crendo na obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz. Crendo que o sangue dele foi vertido no lugar do seu sangue. Para que você fosse poupado da ira de Deus. A ira de Deus não está mais sobre sua cabeça se você crê. Se você não creu, a ira de Deus está sobre sua cabeça. E o seu fim será trágico. Porque depois da morte você vai para o inferno.
pagar a sua dívida por resto da eternidade. Essa é a realidade do Evangelho, irmãos. Então a justiça do rebelde, a justificação do rebelde, ela é gratuita e só pode ser realizada em Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que Paulo afirma em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justiça, a justificação, ela é sinônimo de reconciliação. Uma vez justificados, agora nós temos o quê? Paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, é em Cristo que a reconciliação pode ser realizada. É em Cristo que nós recebemos a capacitação para crer no Evangelho. É desse modo que cremos na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. E crendo, nós somos feitos justos. É nessa posição, inseridos em Cristo, que somos feitos dignos do quê? De adentrar a presença de Deus pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso? O que mais nos impede de nos voltarmos para Deus? Nada. Pelos méritos de Cristo nós podemos orar, podemos clamar, podemos interceder, podemos agradecer. Porque como rebeldes, nem isso poderíamos fazer. Nem isso poderíamos fazer. A obra da reconciliação, ela foi realizada. E realizada com grande êxito. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Abram agora Romanos 5, versículo 6. Vamos ler um pouquinho mais adiante desse trecho que eu citei. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, nós já lemos esse trecho já, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se venha morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo já justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Verso 10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está falando? Se vocês, quando eram inimigos, vocês foram reconciliados com Deus através de Cristo, muito mais agora, que vocês já foram reconciliados, seremos por ele o quê? Salvos da ira. Ou seja, é uma batalha de fé. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia que nele você tem a vida eterna. Essa vida começa agora. É uma vida real. É o que ele está falando aqui, ó. Se quando nós éramos inimigos fomos justificados e reconciliados, imagina agora. Estando já reconciliados, seremos por ele salvos da ira. E não apenas isto, versículo 11, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então isso que é o Evangelho, irmãos. Esse é o Evangelho. Nós fomos reconciliados com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós fomos reconciliados quando nós não merecíamos nada, ou seja, na condição de inimigos, agora que nós já estamos reconciliados e somos amigos, confiem, você está justificado diante de Deus. Amém? Você está justo. Deus olha para você e vê o Senhor Jesus Cristo. É essa realidade que nos move a sermos úteis no Evangelho, a sermos úteis na vida dos irmãos, a amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. São essas verdades que nos movem e nos fazem as nossas mãos e nossos pés úteis para servir ao Senhor.
Enquanto você achar que você está devendo as coisas, está devendo alguma coisa, e que você tem que resolver, tem que cumprir, tem que pagar a sua dívida, você vai se tornar um inútil, um imprestável. Creia que já está tudo pago, já está tudo quitado. E agora você vai ser útil ao reino de Deus. Essa é a grande segurança que nós temos em Cristo Jesus, irmãos. E na mensagem do Evangelho. Nós estamos seguros nele. E dele nada pode nos mover. Nada, nem ninguém pode nos condenar se fomos justificados em Cristo Jesus. É por isso que Romanos 8:1 está dizendo: agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. Se você não está, você está perdido. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31, abram comigo para a gente ler junto. Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com todas as coisas? Irmãos, se Deus não poupou o Senhor Jesus Cristo, e antes entregou ele a nós, sendo nós inimigos dele, o que será que ele vai poder agora segurar, reter de bênçãos para nós, se o que ele tinha de mais precioso ele já nos entregou? Por que viver então nessa vida medíocre? Nesse cristianismo medíocre? Tudo nos foi dado em Cristo Jesus. 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou, antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Não há acusação contra os eleitos de Deus. Por quê? Porque é Deus quem os justifica. Se Deus justificou, tornou justo, acabou. Que condenação pode haver? Que acusação pode haver? Não há quem possa nos condenar. Por quê? Porque o Senhor Jesus já morreu por nós. Ele foi condenado em nosso lugar. Ele morreu e ele ressuscitou. E agora ele está à direita de Deus. E é ele que intercede por nós. Como que pode haver condenação para alguém que está em Cristo Jesus? Não há. Não existe a mínima possibilidade. Mas aquele que foi justificado, aquele que foi feito amigo, aquele que foi reconciliado com Deus, esse deseja, anseia fazer aquilo que Deus nos manda. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, como aplicação nesse trecho, eu digo, olhe para Cristo, fixe seus olhos no Senhor Jesus Cristo, confie na redenção que há nele. Ele pagou a nossa dívida, Ele sofreu a nossa condenação, Ele nos trouxe justificação através do seu sangue. E se você estiver nele, o que pode te remover dessa situação? Nada, nem ninguém. Foi com grande amor que o Senhor lhe amou. Descanse no Senhor Jesus Cristo. Confie nele, não sejas incrédulo. Não ouça acusações de Satanás na sua mente. Não se entregue ao desânimo por confiar no seu próprio desempenho. A salvação de Cristo é gratuita. Nós somos chamados a crer nele. E quando somos tentados e caímos em pecado, irmãos, somos chamados a quê? Ao arrependimento. Ao arrependimento, a retomar, confessar o pecado e pedir perdão, para que seja reatada a comunhão. Creia no Senhor Jesus Cristo, descanse nele, saiba que é Ele que te conduzirá até a glória.
Em Filipenses 1,6 está dizendo: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, ponham na cabeça, quando você faz uma amizade, você corre atrás de uma pessoa e você faz amizade com essa pessoa, você tem que buscar o quê? Desenvolver essa amizade e manter essa amizade. A amizade quem fez conosco foi Deus. Deus procurou-nos. Ele teve a iniciativa. Ele veio até nós. Ele nos reconciliou. É Ele que mantém essa amizade. Nós fomos transformados de dentro para fora em novas criaturas. Nós desejamos fazer aquilo que Ele nos manda. Esse é o amor. Essa é a reconciliação feita por Deus em Cristo Jesus. Agora o último ponto, irmãos. Quinto e último ponto. O Senhor Deus transforma o rebelde pecador no quê? No ministro da reconciliação. Nós nos tornamos o quê? Embaixadores de Cristo. Abram comigo 2 Coríntios capítulo 5. Segunda Coríntios capítulo 5, verso 18. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que importante isso. Tudo provém de Deus. A salvação provém dele. A reconciliação provém dele. A justificação provém dele. Ele nos reconciliou consigo mesmo. Ele pegou-nos, a nós, pecadores rebeldes, e trouxe-nos para si mesmo, em Cristo Jesus. E nos deu o que agora? O ministério da reconciliação. Que ministério da reconciliação é esse? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a reconciliação? É isso que ele falou aqui no versículo 19. Deus em Cristo estava reconciliando consigo quem? O mundo. O mundo todo? Não. Os eleitos que ele escolheu de toda a parte do mundo. Ele reconciliou consigo mesmo, não imputando a esses homens as suas transgressões. Por quê? Porque essas transgressões foram imputadas a Cristo. Ele pagou. E nos confiou agora a palavra da reconciliação. O que nós fomos feitos? Fomos feitos amigos de Deus. Fomos reconciliados com Deus. E agora nós somos feitos o quê? Trabalhadores. Ministros. O que é ministro? A gente tem uma tendência muito ruim, devido à nossa política e a vida muito fácil que os nossos políticos levam. A gente acha que ministro é uma pessoa que está numa posição lá em cima e que manda lá de cima, organiza tudo, manda tudo. Não. Um ministro é um trabalhador. É alguém que tem um serviço a ser feito. Isso é um ministro. Nós temos a tendência de achar que o ministro, né, aquela pessoa que está no ministério, é aquela pessoa que na igreja tem uma posição. Não. A palavra ministro e ministério é de serviço. Alguém que serve. Alguém que é útil para alguma coisa. Então, o cristão, quando ele é reconciliado com Deus, ele passa a ter um serviço, uma utilidade. Qual? Ser ministro da reconciliação. O que é ser ministro da reconciliação? Ser evangelista. Ah, mas eu não sou evangelista, eu não tenho esse dom. Não interessa. Se você é alguém que foi reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo, você tem que pregar o evangelho. Você tem que chamar o pecador à reconciliação com Deus. Você tem que mostrar para o pecador que existe uma solução para ele. Não adianta ele fazer nada.
obras das mãos dele, porque não vai resolver coisa nenhuma. Como Jó, nós vimos em Jó, não adianta, na minha condição, na condição de pecador, o que eu vou fazer? O que adianta eu continuar trabalhando? Não resolve. Não tem obra que tire ele daquela condição. Você tem que chegar ao pecador e mostrar para ele o quê? Que só existe um mediador entre ele e Deus. Ele não pode ir por conta própria até Deus. Deus que está indo até ele, usando o quê? Você como ministro da reconciliação para levar o evangelho. E o pecador tem que entender que ele precisa de Cristo Jesus. Ele é o mediador. Somente por meio dele há reconciliação. Se não for o Senhor Jesus Cristo, não existe possibilidade mínima de reconciliação. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. O que é isso? Qual a função de um embaixador num país? O embaixador do Brasil na Arábia Saudita, não sei quem é, mas é um homem que, quando ele fala com os representantes, com os políticos da Arábia Saudita, no território da Arábia Saudita, é como se ele fosse o nosso presidente falando por boca dele. É isso que significa ser um embaixador. Nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse falando por intermédio da nossa própria boca. Dizendo que, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Estão entendendo, irmãos? A reconciliação é a iniciativa de Deus. Deus já fez tudo. Agora chame o pecador a crer. E se você ainda não creu, creia. Para que haja essa reconciliação. Deixe de ser inimigo de Deus, porque a ira de Deus vai pesar sobre sua cabeça. Ouça a palavra do Evangelho. Creia no Senhor Jesus Cristo. Para que você possa ser feito amigo de Deus. Essa era a relação que Abraão tinha com Deus. Amigo de Deus. E como que Paulo diz que ele foi justificado? Por fé. Creia. Entenda que se você crer no Senhor Jesus Cristo, você agora é feito o quê? Amigo de Deus. Quando meu pai falava de Abraão, que era amigo de Deus, eu ficava pensando, falava assim, Senhor, como seria bom ser amigo de Deus? Meu Deus do céu. Ele já se fez amigo nosso. Ele já verteu seu sangue por nós. Nós temos um amigo. Tem até um hino, se não me engano, é da harpa. Fala. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Nós mantemos com Deus uma relação de amizade se nós estamos em Cristo Jesus. Por que que ainda olhamos para Deus como um juiz? Alguém que quer nos julgar. Se Ele já nos julgou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por quê? Vou repetir, irmãos. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Versículo 20. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Percebem como a justificação está diretamente vinculada à reconciliação. Se você foi feito justo, foi atado, foi reconciliado, foi atada a comunhão sua com Deus. Agora existe um relacionamento com o Senhor Deus, através dos méritos de Cristo. Um relacionamento de amizade. E esse relacionamento não é só de amizade. Se nós formos observar o Evangelho por outros ângulos, por outros prismas, nós vamos ver que esse relacionamento é de filho. Nós fomos adotados na família de Deus. Esse é um relacionamento de servo. Servo, feito servo por amor. Servo que se entregou, que se entrega ao serviço voluntário ao seu Senhor. Essa é a realidade, irmãos. Então, meus queridos, entendam
a aplicação disso daqui, quando nós compreendemos que nós somos justificados por Cristo Jesus, e essa reconciliação foi realizada, e hoje foi reatada a nossa comunhão com Deus, o nosso anseio como embaixadores do Evangelho é pregar o Evangelho, é falar de Cristo, é chamar o pecador, que está na mesma condição que nós estávamos outrora. Esse é o desejo do cristão. Aquele que vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Essa é a realidade. Ele nos ordena, como na grande comissão, que saiamos o quê? Pregando o Evangelho. Então, uma outra evidência de que você foi reconciliado com Deus e justificado através de Cristo é que você anseia pregar o Evangelho. Então, eu queria concluir, irmãos, que essa mensagem ela é importantíssima. Para quem? Para aqueles que não creem, para que creiam e sejam reconciliados com Deus. Para aqueles que já creram, que mantenham vívida essa realidade nas suas mentes. Se você foi justificado, você é amigo de Deus, você é filho de Deus, você mantém uma relação com Deus muito próxima, porque Ele não vê mais você como você é, Ele vê Cristo Jesus em você. Você só pode manter essa comunhão com Deus por meio dos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então descanse nessa verdade. Descanse nessa verdade, porque você possa ser útil no Evangelho. E não mais alguém que fica olhando para si mesmo, agindo, reagindo como ainda um rebelde, que busca os seus próprios interesses, que só está atrás de satisfazer as suas próprias vontades. Essa é a realidade, irmãos, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que essa verdade possa tomar conta dos nossos corações. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai de eterna graça e misericórdia, Senhor, quão grande essa salvação é para nós, ó Pai. Não é uma salvação impessoal, meu Deus, mas é uma salvação pessoal. Tu nos escolheste, cada um de nós individualmente, na eternidade, Pai, e nos trouxestes aqui. Trouxeste seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, enviaste-o aqui a essa terra para morrer em nosso lugar. Por tua iniciativa, Pai, nós fomos reconciliados contigo através do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ti agradecemos, Pai, porque nessa perspectiva de santos e justos aos Teus olhos, nós podemos agora, ó Pai, ser constrangidos pelo Teu amor a vivermos vidas santas. Quanto tempo passamos iludidos, ó Pai, pensando que de alguma maneira poderíamos comprar essa salvação e poderíamos, ó Pai, de alguma maneira nos tornarmos agradáveis a Ti. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, da nossa ignorância, Pai. Ajuda-nos a compreender que Tu te agradas de nós, porque Tu vês Cristo em nossa vida. Tu vês o mérito de Cristo em nós. Ó Senhor amado, quão gratos somos a Ti, meu Deus, por tamanha bênção e tamanha justificação, Pai, tamanha graça a nós dispensada, porque diante de Ti agora podemos manter um relacionamento próximo, podemos entrar no Santo dos Santos, diante da Tua presença e honrar a Ti, glorificar a Ti sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, por tão grande salvação. Pedimos, ó Deus, que nossos corações sejam tomados por essa mensagem, Pai. E que essa mensagem possa nos levar à frutificação, meu Deus. Sabendo que somos justificados, a nossa santificação será uma obra, Pai, de agradecimento, será uma ação de graças diante da Tua presença. Uma ação de graças tomada, iniciada, ó Pai, não por medo ou não pelo desejo de comprar algo diante de Ti, mas ações de graças realizadas, meu Deus, como agradecimento pelo favor que alcançamos por Tua parte, sem mérito algum, nós que merecemos o inferno e a condenação eterna. A Ti louvamos, Pai, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.